Olá! Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo em Mente. Eu sou Paula Silvestre. E eu sou Eduarda Queiroz. E hoje estamos com quem? Nada mais, nada menos quem? Quem? Uma psicóloga top das galáxias. Coordenadora da Nassau. Pois é, assim, o nível tá lá em cima. Com a Renata Pimentel, Olá, tudo meninas. bom? Olá. Joia, muito obrigada, muito grata pelo convite, né? Poder estar aqui com vocês, depois de algumas tentativas, mas hoje sim começamos, hoje sim conseguimos. Consegui. Difícil, viu, gente? Difícil. Mas conseguimos. Então, se apresente, por favor, Renata. Olá, tudo certo. Bem, eu sou formada já há alguns anos. Vamos simplificar a situação, há alguns poucos anos. Mas atualmente, né, sou coordenadora do curso de psicologia da Uninassal, atuo na clínica, na perspectiva da terapia cognitivo-comportamental. Apesar de ter uma paixão e aí o meu trajeto, né, minha trajetória profissional na área da psicologia organizacional mesmo. Que o que me encantou, na realidade, foi justamente pensar a possibilidade de trabalhar e de pensar, e discutir, refletir, enfim. A questão da saúde mesmo do trabalhador dentro dessa perspectiva, né? Então, acho que foi um casamento que, na época da graduação ainda, me abriu os olhos de uma maneira, assim, que me fez ter sentido, né? Dar sentido ao curso de psicologia, que era pensar os aspectos organizacionais, mas associados também àquilo que a psicologia trazia, né? Que é esse cuidado, esse olhar para a saúde mental, né? Então, minha trajetória mesmo é psicologia organizacional aí durante alguns longos anos. E, posteriormente, aqui surge realmente o interesse pela psicologia clínica, que é onde hoje, né, eu estou realmente atuando e trilhando aí um outro caminho. Que bom. Muito legal, né? E sabendo dessa trajetória dela, né, na parte organizacional e tal, o assunto de hoje é bem importante, né? Tá bem alto, eu acho que principalmente depois da pandemia, que é o burnout. O que é, né, especificamente? Porque muita gente, tem algumas amigas até que foram afastadas por causa disso, ou chegam e falam, Paulinha, eu chego no meu ambiente de trabalho, eu tô com taquicardia, né? Tô com sudorese, eu não consigo. É só eu chegar, tudo acontece. Falta de concentração, não sei o que e tal. Crise de pânico, né? Crise de pânico. Então, isso tá sendo recorrente. O que é exatamente a síndrome? É síndrome, né? Isso, a gente, né, hoje nomeada como síndrome de burnout, e é interessante que é algo que ganha visibilidade nos últimos anos, mas que já vem sendo estudado desde a década de 1970. Ela pode ser caracterizada, de fato, como resultado à exposição de estresse crônico, ao estresse crônico, a fatores estressores crônicos. Então, é importante a gente frisar que o estresse e o burnout são coisas diferentes. O estresse, ele vai ser, inclusive, muito naturalizado hoje na sociedade que a gente vive. Então, as pessoas o tempo todo verbalizam. Eu tô muito estressada. Eu tô muito estressado. E, inclusive, a gente percebe hoje muito a naturalização do que seria o próprio burnout, né? Mas a gente precisa entender que o burnout é uma doença séria, incapacitante, né? Porque ela vai se apresentar, na realidade, dentro de uma perspectiva teórica que eu estudei, que eu costumo discutir, que ela vai se apresentar a partir de 3 perspectivas principais. Uma delas é a própria sensação dessa exaustão, né? O próprio termo burnout, que vem justamente dessa ideia de esgotamento. Então, eu estou esgotado, mas não é esgotado fisicamente, é um esgotado psiquicamente. Então, você vai perceber aquela pessoa que ela dorme e acorda, mas ela continua cansada. É uma sensação de não conseguir mais dar conta do seu trabalho. É uma sensação de as próprias funções psíquicas, elas não respondem adequadamente. Isso por quê? Porque há a presença de fatores estressores naquele ambiente de trabalho. É importante a gente frisar que o burnout ele é relacionado ao trabalho. Então, uma pessoa que não exerce atividades que sejam de cunho, de fato, de ação humana, né? O trabalho como uma ação humana, então, a gente não pode associar a ideia do burnout. Então, a primeira característica seria essa exaustão emocional muito forte. E aí é importante a gente frisar que falar da exaustão emocional é, por consequência, falar de uma exaustão física, porque quando a gente está psiquicamente adoecido, a gente vai sentir isso no nosso corpo, e isso exatamente. Mas não implica dizer que o burnout ele tem a ação direta no corpo, né? Ele é uma doença psíquica, né? Ele é uma síndrome psíquica. Então, ela afeta o físico, mas ela, primeiro e antes de mais nada, é um transtorno mental mesmo. Então, a gente vai falar dessa exaustão emocional, mas também falar do que a gente chama de despersonalização, que é uma das características da síndrome de burnout mais
impactantes, digamos assim. Por quê? Por exemplo, vamos pensar um profissional de enfermagem, um profissional médico, que atua no hospital. Dentro desse ambiente de trabalho, o que é que a gente vai perceber? Uma necessidade de cuidado, né, para aquela pessoa que está usufruindo daquele serviço. O que acontece é que, na perspectiva na presença da despersonalização como uma característica, como uma dimensão presente no burnout, essa pessoa ela vai começar a não mais se preocupar ou ser afetada por esse sofrimento daquele paciente, por exemplo. Então, uma enfermeira que chega, por exemplo, para ministrar uma injeção e ela pode estar no processo de burnout, o que vai acontecer é que não importa se aquele paciente está sentindo dor, se ele está reclamando, se ele gostaria que essa injeção fosse aplicada posteriormente, porque ela está em sofrimento a ponto de não mais reconhecer aquele sofrimento daquele paciente. Nossa. Então, isso para profissões de saúde em especial é um fator de desqualificação do trabalho, acima de tudo. Né? Um perigo, isso. E é importante a gente frisar, antes de completar, né, a tríade, digamos assim, do burnout, que a despersonalização, ela pode ser utilizada pelo profissional como uma estratégia de enfrentamento. Isto é, eu estou ali no ambiente de trabalho, que é altamente desgastante. Por quê? Eu estou lidando com a morte. No caso, por exemplo, de profissionais de saúde. Eu lido com a morte, sofrimento, criança, adulto, idoso, doente, né, sentindo dores, enfim. O próprio processo de adoecimento é desgastante, por natureza. Né? Você olhar para aquele outro e você vê-lo no movimento de sofrimento é desgastante. Então, a despersonalização, ela pode vir como uma forma protetiva mesmo. Eu não vou mais querer reconhecer tua dor porque isso está me machucando também. Então, eu preciso me afastar. Então, a gente vai dizer que, até certo ponto, como estratégia de enfrentamento, ela, por vezes, é até necessária. Ou como fator protetivo mesmo dessa saúde mental. Mas, quando ela associa-se à exaustão emocional, aí a coisa sai do prumo. Aí a gente não vai poder dizer mais que é algo que está sendo positivo e não é mais protetivo, porque o adoecimento ele já aconteceu. Né? Então, ele já não vem mais para evitar, mas ele vem como uma forma que agrava o processo da síndrome. Para fechar, né? Então, a gente falou da exaustão, a gente tem a despersonalização, e para fechar com chave de ouro, pensem comigo. Se eu tô cansada, eu não aguento mais meu trabalho, eu não quero mais saber das pessoas a quem eu atendo, o que é que vai me restar? Eu também não gosto mais da minha profissão. Eu já não estou mais satisfeito com a minha profissão, eu já não gosto mais do que eu faço, que é justamente a reduzida realização profissional. Então, todo aquele tempo que eu estudei, toda a minha preparação, já não faz mais sentido para mim, eu não gosto mais, eu quero mudar de profissão, eu não quero mais isso para mim. Então, falar da perspectiva da existência desses três parâmetros é, de fato, a tríade do burnout. Então, burnout, em outras palavras, a gente pode resumir como sendo resposta à presença de fatores estressores crônicos que se manifestam nessas três formas: exaustão, despersonalização e baixa realização profissional. E aí, só para aproveitar a base mesmo, né, de como é que surge essa discussão, inicialmente a gente ia dizer o quê? São pessoas que lidam principalmente com serviços de saúde, aquelas que estavam, de certa forma, inicialmente, sendo alvo, ou que vão apresentar a síndrome de burnout. Os estudos foram sendo realizados. E foi se percebendo que, na realidade, não era só profissional de saúde. Né? Então, a gente vai ter aí profissões de serviço, de maneira geral, estão predispostas aí a apresentar a síndrome de burnout. E outras características mais recentes também vão sendo incluídas, né, nesses estudos, como, por exemplo, o estudante. Né? Por quê? Não é uma categoria profissional, é uma categoria pré-profissional, mas que também está sujeita a uma série de fatores estressores. Então, também vão poder estar adoecendo com a síndrome de burnout. Tem até um M, né? A faculdade está comprometendo o meu desempenho na faculdade. Olha só, tá vendo aí? Pois é. E aí a gente tem que se preocupar realmente, né? Porque a gente vai dizer, acho que tem uma discussão que a gente faz e a gente escuta muito em rede social, né? Assim, um dia desse eu lendo, mexendo e vi uma pessoa que diz assim: como a gente pode trabalhar para o indivíduo ou indivíduo se proteger da síndrome de burnout? Quer dizer, o que é que está implícito nessa ideia? Responsabilidade do sujeito. É porque ele tem uma característica, ele tem traços de personalidade que sejam mais propícios para desenvolver a síndrome, ou ele é uma pessoa que não sabe lidar com frustração e adoece.
a gente não vai descredibilizar essa perspectiva, né? Apesar de que a terapia cognitivo-comportamental, ela viria para ajudar bastante a gente a explicar isso. Isso. Mas a gente precisa olhar para as questões de saúde do trabalhador com um olhar muito macro-social, né? Então, a gente precisa entender que a síndrome de burnout, ela existe na presença de ambiente de trabalho desfavorável. Então, não é o indivíduo, a preocupação não pode ser... A gente não pode... fatorial, né? Isso, e a gente não pode culpabilizar aquele sujeito pelo seu próprio processo de adoecimento. Isso é muito cruel até, né? Então, a gente precisa reconhecer que eu posso ter um sujeito que ele tenha traços de personalidade, que ele seja um sujeito mais frágil psiquicamente, as questões, por exemplo, de frustração, mas se na presença daquele ambiente de trabalho, ou melhor, se não houvesse a presença daquele ambiente de trabalho adoecedor, ele não adoeceria. Né? Então, é um fator contextual mesmo. Né? Então, e é o que a gente tem hoje no ambiente de trabalho? Produção excessiva, né? Falta de separação do ambiente de trabalho para o ambiente familiar, para o horário familiar, o horário de descanso que a gente não tem. A própria divisão de tarefas que muitas vezes hoje passa a ser muito fluida, né? Então, o que eu estou fazendo, Paula também está fazendo, a gente tem que trabalhar juntas, e aí eu não sei mais o que é meu, o que é dela, cobranças excessivas, né? Então, assim, o próprio contexto social que a gente vive, ele vai ser um fator que ele já, é como se fosse assim, a gente sem querer já tá com o pé lá dentro, sabe? Só vai saber se o outro pé vai junto, mas é como se o contexto de trabalho hoje, ele é por si só adoecedor. Isso E eu pensei agora, quando você falou de alunos, né, na faculdade, eu pensei no terceiro ano do ensino médio. Sim. Né? Porque por mais que seja algo para chegar a um objetivo, que é para passar no Enem, mas é um período muito estressante, né? E de muita cobrança, tanto em casa, tanto de si próprio e da escola, né? Sim. Então, você vê o adoecimento do pessoal do ensino médio, né? Desses jovens, e pode ser um burnout aí, né? Pode. A gente só vai precisar justamente pensar quais as características que estão presentes nesse ambiente para verificar se seria, de fato, equivalente ou não. Né? Mas o que é que a gente pensa? Do mesmo jeito que o contexto universitário, ele é pré-profissional, a gente precisa reconhecer que nem todo mundo vai passar por esse contexto. Então, quem está no universo do ensino médio, por vezes, ele também está buscando ali, não a universidade, mas ele está se preparando para esse mercado profissional. Então, ele também é pré-profissionalizando. Então, por exemplo, quais são os fatores que na literatura a gente já encontra como estando associados, né, fatores que a gente chama de que vão predizer a presença da síndrome de burnout em estudantes. Horas de estudo, a percepção da avaliação dos professores. Então, às vezes, um professor que você avalia que ele não elenca corretamente ou claramente os seus itens de correção, e aí eu não fico satisfeito. As notas que por mais que eu me esforce, eu não consigo tirar nota alta. As horas de estudo que eu estou me dedicando, todas essas são fatores na literatura apontados como, estando presente, pode haver uma maior possibilidade de desenvolver a síndrome de burnout. E são fatores que estão presentes, tanto no ensino superior, quanto também no ensino médio. Né? Então, também é uma categoria que a gente precisa tomar cuidado. E aí, tem uma outra categoria que está muito discutido hoje, e até uma certa divergência ali, né? Que é a questão do que se fala muito do burnout materno. Né? Por quê? Porque não há uma presença desse ambiente organizacional, desse ambiente... vou frisar bem, nesse ambiente organizacional. Porque não existe uma organização de trabalho. Mas a gente não pode negar que existe a ação humana vinculada à ideia de trabalho. E que trabalha. E que trabalha. Que não tem férias, não tem folga, não tem horário de descanso, né? É hora extra o tempo todo. O tempo dedicação todo. integral, né? Isso. E nunca se viu um integral tão real. Tão integral. Pois é. E aí a gente vai ter, sim, na literatura, indícios, inclusive, da utilização de um burnout parental. Né? Porque aí não seria restrito à ideia da maternidade ou da maternidade, mas também de qualquer figura que exerça essa parentalidade. E aí, alguns estudos que já também elencam a possibilidade da gente falar desse burnout relacionado a esse cuidado integral de filhos, enfim, de pessoas que estão ali sob a responsabilidade sua. Né? Então, também teria essa possibilidade. Quantos vieses, né? Assim, que tá aí. Mas justamente é por causa dessa sociedade acelerada, né, Renata?
esse imediatismo, tudo é para agora, para já, eu tenho que dar conta, né? Enquanto você está descansando, eu preciso trabalhar, né? Que senão eu não vou ser bom, eu tenho que ser bom a todo custo. Isso. Faz sentido isso que eu tô falando? Faz todo sentido. O que a gente vai falar? A gente vive numa sociedade que ela prega a ideia do individualismo. O que é que está implícito no individualismo? É a ideia da competitividade. Então, eu não preciso mais ser apenas bom, né? Eu preciso ser melhor. Eu lembro que eu escutei isso em sala de aula, no ensino remoto, e eu fiquei muito chocada, né? A gente sabe que isso está acontecendo, mas quando o aluno disse assim, ele disse, não, professora, eu não quero ser só bom. Eu não quero ser um ótimo aluno, eu quero ser o melhor, porque eu tenho que ser o melhor. Eu disse, mas por que tem que ser o melhor? É o reflexo da sociedade que a gente vive, que diz exatamente isso. O que é que isso vai impactar? Eu não vou ter mais a perspectiva do coletivo de trabalho. Né? Que se a gente for, por exemplo, para as teorias da psicodinâmica do trabalho, ela vai falar que o coletivo de trabalho ela é um fator, inclusive, de construção de saúde. Porque eu estou aqui, mas eu não estou só. Eu estou com todos. Né? Eu estou com aquela rede de apoio que compartilham comigo as dificuldades, que compartilham soluções para os problemas. Na perspectiva do trabalho individualista, e eu não estou falando do individual, mas individualista, eu vou competir. Eu não só não colaboro, eu não só vou buscar a cooperação, mas eu vou buscar a competição. É a diferença da liderança para a chefia. Isso, que também estaria, né? E aí a gente vai lembrar, inclusive, que essas relações de trabalho são fatores adoecedores. Né? E aí, veja como a gente vai juntando, né, uma série de questões que são todas agravantes. Todas agravantes. Então, assim, é muito sério quando você está no ambiente de trabalho, onde você não pode sequer, como a gente brinca dizendo, a pausa do café. O que é a pausa do café? Nada mais, nada menos do que um momento para você não necessariamente se desligar do trabalho. Mas é apenas de você perceber que você não está só. Né? Eu lembro que na época do ensino remoto, né, por conta da pandemia, que foi algo assim que para profissionais que continuaram atuando, extremamente desgastante. Né? Eu lembro que quando eu terminava as aulas, assim, a única coisa que eu queria era assim, como eu queria a sala dos professores agora. Pra quê? Pra nada. Pra sentar lá, pegar um pouquinho de café, conversar assim, aí tá ruim pra tu, tá ruim pra tu também, tá difícil. Mas não tinha isso. Então, é um trabalho solitário. Né? Então, quando você prega essa ideia de que você não pode estar com o outro, que você tem que competir, porque você tem que estar no lugar dele, ou pior, porque senão ele vai querer o teu lugar, então você está fazendo o quê? Você vive como se fosse, imagina, num barquinho cheio de tubarão ao redor. Né? E aí, quem é que consegue sobreviver né, a essa perspectiva de ameaça constante? Porque o que a gente está falando, portanto, é uma ameaça real ou não, né, que está existindo ali. Não à toa vem associada às questões de ansiedade. É verdade. É até interessante que você falando, eu lembrei quando da época que eu trabalhava no telemarketing e teve uma competição, né? Eles não chamavam isso, não era esse nome, mas era isso, né? E se você não fizesse a pausa, se você conseguisse ficar às 6 horas sem ir no banheiro, sem beber água, você ia ganhar uma gratificação. Eu falava, gente, surreal isso, né? E eu nem sabia que existia, né? Burnout, essas coisas, não. E eu falei, meu Deus, e tinha gente que... Eu acho que eu ia passar o dia competitiva, né? Eu sou muito competitiva, mas aquela brincadeira, eu amo a competição. Pois eu falei assim, não, eu sei fazer meu xixi, sei beber minha aguinha, meu café, não. E aí, veja como é interessante, porque isso vem de uma forma tão sutil que muitas vezes as pessoas não conseguem perceber, né? Que na realidade ali tá uma lógica que chega a ser um capitalismo selvagem dentro das relações de trabalho. Sabe? E assim, isso é muito sério. Porque a gente tá falando de um processo que, pensem comigo, você trabalha, lógico que hoje a gente tem outras formas, né? A gente tem uma flexibilidade de formas de trabalho muito, assim, interessantes. Por vezes precarizantes também, mas não vamos entrar nessa discussão. Mas a gente tem novas formas de trabalho. Sim. Isso é um fato. Mas, de maneira geral, a que ainda é, de certa forma, muito utilizada, é a famosa 44 horas de trabalho. Então, se você fala de uma semana, de segunda a sexta, né, que você tem 15 turnos de trabalho, você vai estar, no mínimo, aproximadamente 8 turnos dentro do seu meio de trabalho. Se você está dentro desse tempo todo ali dentro, como é que você vai conseguir se recuperar dessa lógica que estão te colocando? E lembrar, por exemplo, da questão dos teus valores pessoais, né? De que você não quer competir, sabe? Que você assim, poxa, eu tô pouco me importando se o outro tá fazendo mais tempo ou menos tempo. Não me interessa. Interessa que eu tô aqui fazendo meu trabalho, cumprindo metas. Ok, porque a gente não vai dizer que dentro do ambiente organizacional a gente não tem metas. Metas existem, precisam ser cumpridas, mas a que preço?
né? E aí, isso a gente precisa pensar como estrutura de sociedade, né? Então, é complicado porque é algo que a gente reflete. Academicamente falando, né, pesquisas já mostram os processos de adoecimento nítido. O burnout, ele vem para escancarar isso, de certa forma. E aí, uma forma da gente perceber isso é como a própria legislação, ela já começa a dar conta. Vejam como é interessante. A gente está no 2023, né? Vamos dizer que a gente já tem alguns anos aí de discussão mais aflorada do que é o burnout. Sim. Mas em 1999, a gente já tinha uma legislação que era justamente a relação de doenças relacionadas ao trabalho, que o próprio Ministério, na época, né, era o Ministério do Trabalho, ele já implicava que existia a síndrome do esgotamento profissional. Então, olha o tempo que a gente tem para que, de fato, isso se instaure, né, como uma preocupação real que não está mais só na academia, porque a gente precisa entender esse movimento que acontece. Se discute saúde e trabalho aqui na academia, beleza. Mas e como é que eu faço isso daqui, sair daqui, né, dentro da universidade e chegar nas organizações de trabalho? Ser dado um nome, né? Isso, exatamente. Então, você precisa nomear, você precisa ter políticas de seguridade social, como, por exemplo, a questão da própria previdência, o afastamento por saúde, né, no caso, afastamento por doença, que vai ser necessário. Então, são instituições, digamos assim, são momentos onde a gente consegue dar a real visibilidade ao problema. Você nomeia, você mostra quem é a categoria, você já mostra como essa doença se manifesta, você mostra o impacto dela, mas o que é que eu faço com isso? Aí hoje a gente tem realmente a possibilidade de uma pessoa ser afastada, né, receber o auxílio-doença, porque ela foi diagnosticada com a síndrome de burnout. Entende? Então, assim, isso é uma forma da gente minimizar não o adoecimento. Porque você constatar lá na frente e você apoiar esse trabalhador não está minimizando o adoecimento. Você está cuidando de quem está adoecido. Isso. A questão agora é voltar. Como é que eu faço para prevenir isso, né? Isso. E aí a importância do que eu disse anteriormente. Se você culpabiliza isso, se você individualiza esse processo, você vai dizer o quê? Ó, cara, vai pra terapia, vai fortalecer suas estratégias de enfrentamento, porque o problema tá em tu. Sempre, né? E sempre. E aí vai vir um, vai sair. Vem outro, sai, vem outro, sai. E quando é que isso vai mudar? Então, a gente só encontra gente que vai adoecer? Não, é ambiente de trabalho. É ambiente de trabalho. Um exemplo. Call center. O que é uma rotatividade de um call center? Implica dizer, portanto, que todas aquelas pessoas que entram e saem são pessoas que são frágeis, psiquicamente falando. Não é possível. Acabou que a sociedade não é tão fácil, mas não tem condição da gente explicar só dessa forma. É porque se a gente pensar, né, como é que funciona o call center, né? Para quem não sabe, que eu acho que é quase impossível, mas, enfim, para quem não sabe, né? Às 6 horas de trabalho, sentadinho, ouvindo reclamação, tendo que cumprir meta, né? Dependendo do trabalho que você tá ali, né? Para oferecer, enfim, ou para cumprir. Então, tem que cumprir meta. E se você não cumprir meta, tem outro ali. Tem 10 ali na porta. Isso. Né? Então, é o gestor o tempo todo no seu ouvido. Exército de reserva, né? Que está existindo à vontade para as pessoas que trabalham serem ameaçadas constantemente, implicitamente. São 6 né? horas de sofrimento psicológico. Isso, depressão, né? E aí, como é que eu vou dizer que é só esse sujeito que é frágil? Complicado. Não tem como. É né? muito complicado isso, né? E aí, Renata, para quem tá nos ouvindo e assistindo, qual é o sinalzinho de alerta? Assim, para ele que tá ouvindo, fala assim, poxa, isso tá fazendo sentido. Será que eu me enquadro nisso? Qual é o sinalzinho de alerta? Tá. E se há níveis, né? Como é esse processo, né? Como Tá. é que ele... Existem níveis, vou começar com a de Eduarda. Existem níveis, sim. Então, por exemplo, quando eu fiz minha pesquisa, há alguns anos, né? Mas como ela foi divulgada em 2015, foi publicada, e foi justamente a síndrome de burnout e estratégia de enfrentamento de profissionais de saúde. O que é que a gente percebia? A gente tinha um grande número de pessoas, de profissionais de enfermagem, de hospitais públicos aqui da cidade. Um grande número de profissionais com exaustão emocional. Altíssimos os níveis. A gente tinha um número de pessoas com, vamos dizer assim, uma parcela significativa de pessoas com baixa realização profissional. E a gente tinha ali a despersonalização entrando também de maneira muito forte. Então, o que a gente vai falar de níveis, muitas vezes está associado à presença das dimensões. Então, às vezes eu vou ter um profissional que ele vai ter 2 dimensões muito presentes, mas que a terceira dimensão já não vai estar tão presente. Isso implica dizer que não tem burnout? Não. Porque é como como você traz. Não é o ter ou não ter, mas é em que nível
isso vai estar presente. Então, é importante a gente perceber como é que eu posso perceber que existe algo que não está funcionando bem. A gente costuma dizer que o trabalho, apesar de tudo, ele é, antes de mais nada, um fator de promoção de saúde. Então, a gente costuma perguntar a uma pessoa que está em situação de desemprego o quanto ela gostaria do emprego. De um trabalho. Não vou nem falar de emprego, né? Mas de um trabalho. E aí você vai entender que não é remuneração financeira, mas é uma remuneração social. O que implica dizer que eu estou, por exemplo, naquele ambiente de trabalho. É quase como se você só existisse perante a existência do trabalho. Né? Para o bem ou para o mal, é assim que a sociedade, ela funciona hoje. Né? Até porque perguntam, qual é o seu nome? Tá, mas você faz o quê? Isso. E se você não perguntar, vai ser a primeira coisa que a gente vai dizer também. Né? Então, Renata, quem é você? Eu sou Renata, psicóloga, professora, coordenadora. Então, a categoria na qual a gente se insere profissionalmente, ela é uma categoria identitária. Então, é quem eu sou. Então, a ausência dessa relação de trabalho, ela é impactante para esse sujeito. Mas, na presença, ela pode ser um fator de construção e de promoção de saúde. E aí, o que é que vai começar a perceber? Eu gosto do meu trabalho, adoro o que eu estou fazendo, mas está começando a ficar difícil. E aí, você vai dizer que é o difícil de quê? De quem está estressado, de quem está sobrecarregado? Não. Né? Existe uma diferença de você conseguir chegar em casa, ter uma boa noite de sono, ter um momento de lazer, ter um momento de descanso real, né? Real. E você conseguir, de certa forma, perceber que sua mente descansa, seu corpo se regenera ali, né? Enfim, dormi, tô bacana, acordei, espreguicei, tô pronta para outra. Quando há um processo de adoecimento presente, você começa a perceber que esse reset, digamos assim, ele não vai acontecendo. Então, você começa a perceber um acúmulo, né? Do processo do cansaço, do estresse, no sentido até mesmo... eu não consigo mais produzir, eu não consigo relaxar, eu estou em casa, mas eu estou pensando no trabalho. E aí, quando é que a gente vai começando a perceber os sinais de burnout? Eu não quero mais estar ali. E quando eu tenho que estar, aquilo se torna insuportável. E não é uma coisa, por tipo, eu dormi mal e eu estou cansada e eu quero dormir. Não, eu não quero mais estar nesse ambiente. Ou esse ambiente não me faz bem. Essa relação com esse paciente me desgasta. Eu não tenho paciência mais para escutar esse paciente. Ou essa pessoa, ou pessoa que liga lá para o call center. Ou um aluno, quando é o professor que está em sala de aula. Né? Então, o aluno chega aqui, que coisa insuportável. Sabe, esse aluno que demanda o tempo todo. Você começa a perceber que o nível seu de conseguir lidar com aquela situação, ele começa a ficar cada vez mais rebaixado. Então, todas as situações começam a ser insuportáveis. Por quê? Porque você não aguenta mais, você está exausto psiquicamente, você já não se importa mais com o outro, porque seu sofrimento está tão grande que você já não consegue mais abrir, você já não consegue mais conversar, aceitar, perceber aquele sofrimento alheio. E, de repente, tudo para de fazer sentido, né? Quando vai para a questão da realização profissional. Então, poxa, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu não quero mais isso para mim. Isso gera uma ansiedade? Com certeza. Comorbidades vão estar presentes, depressão, ansiedade. Pode estar presente, inclusive, o transtorno de estresse pós-traumático. É muito comum acontecer, né? Porque a síndrome, ela existe, passa a acontecer. O que é que eu vou precisar fazer para lidar com isso? Né? Então, vem aí o surgimento de outras perspectivas, de outros transtornos que vão tentar ou ser protetivos ou, de fato, para agravar a situação. Quando eu digo protetivo, eu estou dizendo em que sentido? É difícil a gente perceber a existência da síndrome de burnout, né? Mas começa a ter uma crise de pânico dentro do ambiente de trabalho. Começa a ter uma crise de ansiedade, né? A crise de ansiedade que a gente associa justamente com a ideia da crise de pânico, mas que é diferente do transtorno. Então, quando você começa a ter esses sintomas, eles são nítidos de dizer assim, alguma coisa não está funcionando direito. E já está no estágio bem avançado, né? Aí a questão vai ser assim, tu tá vendo o que eu tô passando? Porque materializa. Né? Então, não é mais eu tô estressada, eu não aguento mais ir para cá, não. O outro percebe o meu movimento, sabe? Assim, se torna realmente angustiante. A gente precisa entender, o que é que a gente está falando aqui? A síndrome de burnout é de um sofrimento psíquico muito grande, sabe? Assim, é difícil da gente dimensionar, né? Acho que quanto mais a gente fala aqui, a tentativa é de fazer assim, entendam que a síndrome de burnout faz as pessoas sofrerem. Mas a gente não vai conseguir fazer isso.
Porque o sofrimento psíquico, primeiro, ele é de ordem individual. Isso. Né? Então, só quem sabe é quem passa. E um subjetivo fato. também, né? Cada Isso, pessoa Isso. vai reagir ou vai demonstrar de uma forma diferente, Pessoas né? que são mais resilientes, elas vão sustentar mais tempo. Mas a gente também não sabe quando vem um adoecimento como é que ele vai chegar. Né? Eu sustento, vou ali, resiliente, pode mandar demanda, tô dando conta. Mas em algum momento eu não vou mais dar conta. Né? Então, o adoecimento ele vai acontecer. Então, o sofrimento que a síndrome de burnout causa, ele é muito grande. E, por vezes, a gente precisa entender. Quanto mais a gente culpabiliza esse sujeito, mais adoecedor ela vai ser. Assim, mais impactos negativos essa síndrome ele vai ter. Então, a gente precisa, primeiro, reconhecer o que é essa síndrome, reconhecer o sofrimento que ela causa e reconhecer os fatores organizacionais e de trabalho como fatores responsáveis. Né? Porque, senão, a gente vai estar sendo um fator estressor a mais para esse sujeito. Isso não é possível. Né? Isso, assim, é como se você estivesse dizendo assim, chega no hospital, tô aqui com a perna quebrada, doutor, o que é que eu vou fazer? Você vai mexe na perna quebrada do cara porque tu acha que não tá doendo tanto. Não faz sentido. Por que vai fazer sentido com as doenças psíquicas? Né? E como é que podemos prevenir e como tratar? Certo. Prevenção. A gente vai precisar, de fato, trabalhar as questões individuais desse sujeito. É impossível, até porque volta para as questões macrosociais. Então, a gente muitas vezes não tem capacidade de mudar o ambiente organizacional. Mas a gente precisa reconhecer que esse é o fator primeiro. Então, assim, eu tenho um chefe em vez de um líder, né? Então, por que a empresa ela permite a existência de uma pessoa? Né? E para quem está, né, assistindo ou escutando, entendam que o chefe é aquele que ele não faz parte do processo. O líder é aquele que se envolve. Ele não te deixa sozinho. Vamos junto, vamos fazer junto aqui. O que é que eu posso, qual é a minha parte? Qual é a minha responsabilidade aqui? Então, você não é uma questão só de delegar, mas é uma questão de participar do processo. Um bom líder, ele percebe quando seus liderados não estão bem, né? E ele vai precisar desse apoio, que é o que a gente chama de suporte social, seja ele organizacional ou não. O suporte social nada mais é do que você está, de fato, disponível para auxiliar nas demandas da outra pessoa. Então, quando a gente, por exemplo, quem tem filho vai dizer, nada melhor do que um suporte social, familiar, de dizer assim, minha mãe chegou aqui e vai cuidar dos meus filhos enquanto eu tomo um banho, né? E olha como isso dá aquela coisa, né? Quem é mãe, normalmente diz assim, é um presente, né? Quando chega alguém diz assim, vou tomar conta dele, descanse, durma. Então, essa ideia de você ter alguém que olhe, que cuide, que acolha esse sofrimento, que diminua as suas demandas, é um fator que auxilia. Então, por isso a presença do líder, ele é fundamental. Perceber que a própria gestão, né, do trabalho, ela precisa compreender que a gente não vive mais de um modelo taylorista. Ele funciona, Taylor, quem não conhece, né, aquele carinha que ensinou que a gente fazer várias coisas repetidamente é mais rápido e mais produtivo, funciona, a gente não pode negar, né, eu costumo dizer, a gente nunca vai ver um mundo que não existe uma perspectiva taylorista e fordista, de produção em massa, produzir. Mas que a gente hoje já consegue produzir de outras formas. Europa está aí para provar, né, 4 dias de trabalho. Né? E por que isso funciona? Porque você consegue dividir melhor o seu tempo. E aí isso vai implicar... Como é que a gente traz isso para a gente? Você não precisa ter um excesso de carga horária, você não precisa ter um excesso de demandas para produzir bem. Você precisa ter um ambiente que seja incentivador para que você queira produzir bem. Há quem diga que isso é uma roupagem nova. Que seja... Mas vamos pensar na saúde do trabalhador, pelo menos, né? Se já está ruim, então a gente precisa pensar outras formas para minimizar isso. Então, primeiro ponto é, de fato, tanto trabalhar essa questão do indivíduo, fortalecer os aspectos de estratégia de enfrentamento para ele, como sujeito, conseguir lidar com aquelas situações. Mas a gente não pode negar que precisa pensar o ambiente organizacional. Então, por que é que hoje a gente tem empresas de call center que tem alta rotatividade? Isso aí entra e sai gente o tempo todo, todo tempo. Porque é um modelo de produção, né, que é adoecedor. Que é que justifica, então, em pleno 2023, a gente ainda tem um modelo de produção, de serviço, né, a gente está falando de indústria que produz o bem ali, mas a gente está falando de um processo de serviço que ainda é adoecedor para aquele trabalhador. Se a gente já sabe como evitar isso. Né? Como é permitido? Então... É o sistema capitalista, Há quem diga que às vezes é mais barato você pagar a indenização
né? Quando você comprova a relação trabalho-adoecimento, do que você mudar toda a estrutura do sistema. Isso é cruel, mas é o modelo que a gente vive, né? O modelo de produção que a gente vive. Infelizmente, é isso. E tratar pra gente ir finalizando, infelizmente. Tá. Tratar, olha só. A gente precisa, de fato, do processo do acompanhamento psicoterápico. Assim, é fundamental. A gente não pode negar, por vezes, a necessidade de acompanhamento psiquiátrico, porque a gente está falando de uma síndrome, a gente está falando de um adoecimento. Então, e a gente está falando de um adoecimento que vai deixar repercussões, sequelas muito sérias. Traz comorbidades, isso, Eduarda. Então, a medicalização, por vezes, vai ser necessária, né? Você precisa entrar com a medicação que auxilia. Então, o psiquiatra, ele vai vir para dar esse auxílio. Investir também em aspectos de promoção de saúde. Então, um exercício físico, né? Ambientes de lazer, que parecem, por vezes, muito... quase um roteirozinho a ser seguido, mas é o que promove saúde, né? Você ter momentos positivos com pessoas que você gosta de lazer. A gente tá numa sociedade que a gente não consegue mais nem descansar. Quanto mais ter lazer, né? Então, você termina a semana e diz assim, que foi que eu parei? Quando foi que eu parei? Não parei. Eu já comecei a segunda-feira e já estou produzindo de novo. Não pode ser desse jeito. O corpo precisa descansar, tanto quanto a mente precisa descansar. Então, ter essas oportunidades, criar esses momentos de descanso, né, produtivos de saúde, né? Não é produzir mais de nada, não, tá? É produzir saúde. Mas é necessário. E também investir aí no acompanhamento dos profissionais, né, de saúde, que precisam vir, seja uma equipe completa aí, educador físico, psicólogo, psiquiatra, médicos também, nutricionista, né, é o cuidado de si, né. Quando a gente vai para o indivíduo, não vamos negar, não vamos esquecer. Para tratar, a gente precisa tratar o indivíduo, a gente não tem como tratar a organização, a gente precisa tratar aquele sujeito que está adoecido. Portanto, aí a gente vai para o roteirozinho básico de sempre, sim. Psicoterapia é vida, precisa, né? Mas também o acompanhamento dos outros profissionais para poder, inclusive, auxiliar nessa mudança de estilo de vida que às vezes vai ser necessário, né? Lembrando que o processo de afastamento do trabalho devido à síndrome de burnout é cada vez mais frequente. Então, a gente está falando de uma massa de trabalhadores que poderiam estar produzindo e que não estão produzindo porque estão adoecidos. Então, isso não é bom para ninguém. Nem mesmo para a cadeia produtiva. Exatamente. Né? É um prejuízo para todos. Para todos. Isso. Pois é. Aí, gestor, né? Então, alguma coisa tem que mudar. Isso, né? Alguma coisa tem que mudar. E logo, né? E logo. Porque não está ficando melhor, né? É verdade. Renata, foi um prazer te receber menina, aqui. foi Passou assim, né? Que a gente nem viu, um assunto muito interessante, né? E eu espero que você volte mais vezes para tratar de outros assuntos, né? Que tá aí na nossa sociedade e a gente precisa esclarecer. Não é? Pois é, isso mesmo. Foi um prazer tê-la aqui. Muito obrigada por aceitar o convite, depois de tanta insistência. Mas obrigada, foi ótimo. Foi ótimo, muito obrigada pelo papo mesmo, né? Pelo papo de agora e pelo papo bastidores também, porque é um papo muito bom. Mas agradecer a oportunidade de conversar com vocês e de trazer a discussão desse tema que é tão importante, tão pertinente para esse momento que a gente vive, né? E de dar, de certa forma, chamar um pouco a atenção para essa questão de saúde do trabalhador, né? Que está tão presente, mas às vezes fica tão mascarada, né? Passa tão despercebido. É verdade. Obrigada, meninas. A gente que agradece. Pois é, gostou do papo? Curte, compartilha, manda para aquele amigo lá que você sabe que ouviu, não está muito bem, ó, manda para esclarecer todas as dúvidas, o sininho, né? Vamos lá. Pois é, né? E compartilha dúvidas, críticas, sugestões. Estamos aí, porque a gente é diferente. Mas o papo é em mente. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.